Pois bem, pessoal, situação na Venezuela hoje, dia 1º de fevereiro de 2026. Vamos trazer hoje as seguintes informações, pessoal. Presidente interina da Venezuela anuncia a lei de anistia geral. Isso é muito legal, ou seja, todos os presos políticos vão ser anistiados. Além do mais, ela também prevê o fechamento do centro de tortura na Venezuela, o chamado Helicoide, que é aquele empreendimento que foi criado para ser um hotel, cassino. Não deu certo, a empresa faliu e ficou lá o Mondrongo. Também tem aqui a informação de que os diplomatas americanos chegaram em solo venezuelano. Vamos entender tudo isso aqui hoje? Eu me chamo Rodrigo Carvalho e tu estás no canal Geomilitar Mundo. Pessoal, enviado dos Estados Unidos para a Venezuela, abre aspas, acabei de chegar à Venezuela. Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar. Já atualizada aqui no Live Map, a situação parece tranquila na costa venezuelana. Tem aqui os navios tanqueiros que foram, mas eu vou mostrar para vocês que já tem 8 deles. A Carta Capital traz para a gente aqui presidenta interina da Venezuela anuncia a lei de anistia geral. Ela não é mais presidente interina, ela já é a presidente atual, né? Medida acontece um mês após a derrubada de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos. Notícia de 30/1. A presidente interina Delcy Rodrigues anunciou nesta sexta-feira, 30, uma anistia geral na Venezuela, poucos dias antes de se completar um mês de que assumiu o poder após a derrubada de Nicolás Maduro em uma operação militar muito bem sucedida americana. Abre aspas, decidimos impulsionar uma lei de anistia geral que cubra todo o período de violência política, de 1999 até o presente, informou Rodrigues em um discurso no Supremo Tribunal. Rodrigues era vice-presidente de Maduro, herdou o poder após sua captura na madrugada de 3 de janeiro. A mandatária participou nesta sexta-feira da abertura do ano judicial na sede suprema da corte, um ato ao qual tradicionalmente comparece o presidente do país, e ali deve ser debatida no parlamento venezuelano a maioria governista. Sem detalhes a quem a anistia será aplicada, a presidente afirmou que ficarão excluídos aqueles processados ou condenados por homicídio, por tráfico de drogas, por corrupção e por graves violações dos direitos humanos. Ou seja, a anistia vale somente para os que estão presos injustamente, onde não houve processo, onde não houve a ampla defesa, ou seja, presos políticos. Bem que uma lei dessa poderia ser assinada aqui no Brasil para apaziguar essa polarização que está muito forte. Rodrigues anunciou ainda o fechamento da temida prisão do Helicoide, sede do Serviço de Inteligência SEBIN, em Caracas. A oposição ativista de direitos humanos a denunciaram como um centro de tortura. Ela ordenou transformá-la em um centro social, esportivo, cultural, comercial para a família dos policiais e para as comunidades vizinhas. Indicou, a Venezuela soma pouco mais de 700 presos políticos, segundo a ONG, ou seja, eram 850 presos só políticos, só no Helicoide, tem muito mais. Alguns já foram, estão sendo libertados aos poucos. O Terra traz para a gente também aqui, Delcy Rodrigues anuncia anistia a presos políticos e fechamento do centro de tortura na Venezuela. Olha, pessoal, para quem não sabe, esse aqui é o Helicoide. Era para ser um projeto amplo, com cassinos, shopping, era um projeto turístico muito grande, mas a empresa faliu. Infelizmente, com a entrada do ditador, do Hugo Chávez, que começou a torturar, aprisionar, e transformou esse esqueleto da obra num centro de tortura avançada, ou seja, sem processo nenhum, as pessoas eram enviadas para ir, e não se sabe, não se tem notícia, não se tem clareza do que acontecia aí dentro. Os opositores e qualquer pessoa, qualquer repórter ou político que seja mais contrário ao regime, muito parecido em qualquer país ditatorial, eram mantidos aqui dentro. Um enorme edifício em forma de espiral que deveria ser um símbolo do progresso da Venezuela,
tornou-se, durante anos, uma imagem que inspira medo em muitos venezuelanos. A sede do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, SEBIN, conhecida como o Helicoide, é a prisão onde dezenas de detentos e organizações denunciam tortura e violações dos direitos humanos, alegações que o governo venezuelano nega repetidamente. Localizada na região do sul de Caracas, com formato helicoidal, é uma imponente estrutura de 60 mil metros quadrados. É um lugar que muitos venezuelanos que conseguem ser libertados dizem não poder esquecer. É um trauma que fica para sempre. Muito interessante aqui, o El Universo traz para a gente, durante a sessão solene de abertura das atividades judiciais, a presidente em exercício da Delcy Rodrigues abordou diversos temas relacionados à lei da anistia, ao sistema judiciário implementado no país. Conversei longamente com o Dr. Trek William sobre medidas alternativas no sistema de justiça. Também solicitei medidas alternativas à punição e retribuição, enfatizou a presidente Delcy Rodrigues. O procurador-geral Trek William SEAB afirmou ao Ministério Público oferecer toda a sua expertise técnica em prol da paz, da justiça e dos direitos humanos para continuar trabalhando nessas novas alternativas indicadas pelo presidente interino em benefício do povo venezuelano, assim como temos feito juntos com o presidente constitucional. Houve ali olha a cara do pessoal de linha dura aqui. Tem uma foto muito emblemática que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui foi a sessão solene lá. Olha só de ministro. O Maduro ele dobrou a quantidade de ministros do STF, destituiu uma parte para poder ter domínio total do país e se perpetuar no poder. Esse foi um dos grandes problemas que aconteceram lá. Houve uma situação em que a Delcy, para jogar para a galera, porque a máquina estatal venezuelana ela é muito densa, são poucas pessoas com muito poder. E essa galera não vai largar o poder fácil. Então ela tem que usar um pouco daquele soberania de dizer que Trump não disse que ela tinha 15 minutos para decidir se ia cooperar ou não. Ela não está cooperando porque outro país mandou, ela está cooperando porque ela quis. E de fato, ela quis. Ela julgou ser melhor porque ela quis. Foi uma decisão da Venezuela. Pode ter tido um empurrãozinho dos Estados Unidos? Pode, mas olha aqui, esse aqui é o Diosdado Cabello. Olha a cara de alegria dele com o fechamento, doido para que não fechasse o helicoide. Esse rapaz aqui, esse senhor, esse pústula, ele é o responsável pela tortura, prisão e assassinato de centenas de milhares de pessoas ao longo do regime na Venezuela. O rosto de felicidade de Diosdado Cabello com o fechamento do centro de tortura helicoide. O rosto de todos os esquerdistas latino-americanos. Ele é o chefe do cartel de drogas lá. A CNN trouxe para a gente aqui o helicoide. Bom, a Reuters traz para a gente exclusivo. Relatórios da inteligência americana levantam dúvidas sobre se a presidente interina da Venezuela cooperará com o governo Trump, rompendo formalmente relações com adversários dos Estados Unidos. Eu trouxe no vídeo passado que houveram, na posse da Delcy mês passado, a presença de representantes do Irã, de Cuba e da Rússia. Então, um dos pontos que os Estados Unidos quer é que a Venezuela se junte ao mundo livre da América Latina e rompa relações principalmente com Irã, China e Rússia. E pare de alimentar com o petróleo que é do povo venezuelano, em troca de favores militares para se perpetuar no poder, e alimentar essas ditaduras que só fazem oprimir seu povo. Aqui a Denise traz para a gente que a China não quer perder sua base de espionagem em Cuba. Então ela trouxe aqui para eu. Pessoal, se vocês quiserem qualquer link desses, é só pedir na descrição do vídeo. Ela trouxe umas imagens aqui e, de fato, a China tem, não só a China como a Rússia, tem bases militares de espionagem em Cuba. Cuba é um local estratégico, principalmente na América do Sul, ali no Caribe. Olha, trouxe aqui para a gente também, olha lá.
Após enviar milhões de barris de petróleo para Cuba, o México finalmente está interrompendo o fornecimento. Os Estados Unidos deixaram claro isso agora sobre Cuba. É uma coisa só, é um conjunto de fatores que vai ajudar muito, principalmente nós aqui no Brasil. A presidente Cláudia Sheinbaum deve acabar com todo o apoio nesse regime opressor aos seus afiliados em Moscovo e Pequim. Não há outra opção. Olha, o Orlando trouxe aqui para a gente também que a empresa petrolífera estatal mexicana Pemex cancelou o envio de petróleo bruto para Cuba. O carregamento que era urgente e necessário em Cuba estava programado para partir para a ilha esse mês, mas foi cancelado pela Pemex. Então, pelo que eu mostrei no vídeo que eu falo só sobre Cuba, pessoal, eu vou deixar no primeiro link no comentário fixado para vocês assistirem o vídeo sobre Cuba. Vou deixar 2 vídeos lá. O primeiro vai ser sobre Cuba. Aqui a gente tem os tanqueiros que foram apreendidos. No início do vídeo eu me confundi, mostrei um de 14 dias atrás. Segue a atualização sobre 7 tanqueiros que a Guarda Costeira dos Estados Unidos apreendeu nas últimas 6 semanas. 2 deles estão carregados de petróleo perto do Texas. 2 deles estão ao largo da costa de Porto Rico, um vazio e um carregado, 4. Um está na Escócia, vazio, 5. 2 estão de volta na Venezuela, um dos quais ainda está jogando. Ou seja, está jogando, está tentando escapar. A gente já viu isso, eu fiz um vídeo só sobre a fuga desse tanqueiro. Tá aí se tu procurares no canal. Que era aquele tanqueiro que mudou de nome, tinha um nome, mudou para outro nome. Era o Bela 1, depois mudou de nome. Então, um ainda está tentando fugir. Então, vai ser difícil se recuperar disso. Não é fácil perder um tanqueiro desse. Então, são 8 tanqueiros petroleiros. Aqui uma notícia muito triste, realmente, que reflete como está a humanização na Venezuela. As cidades fantasmas do petróleo na Venezuela. A espera ansiosa do plano de Trump. Você não vê crianças na rua. Eu morava com 9 parentes, todos foram embora. Isso aconteceu quando Hugo Chávez estatizou todas as empresas, petróleo, exploração de petróleo, todas as tecnologias e empresas precisam de investimento constante, quer seja para evitar deterioração, para atualização, mas especialmente a empresa petrolífera, ela precisa de um montante enorme de investimento. E quem investe em petróleo e gás, investe a longo prazo e tem que colocar um montante de dinheiro muito alto. Esses equipamentos, como torres de destilação, eles são caríssimos e demoram a ser programados, planejados. Então, existem cidades fantasmas em toda a Venezuela. Empresas petrolíferas, principalmente as torres de destilação, os poços acabam, então já tem que fazer estudo geológico para saber a melhor forma de prospectar outro poço, e aí depois que começa a prospectar, ainda vai demorar a conseguir extrair o petróleo. Então, a gente até acompanhou no vídeo que eu fiz para Cuba, que a Venezuela chegou a suprir 70% do petróleo de Cuba. Já ano passado supriu só 30%. Porque queria? Não, porque estava perdendo a capacidade. Em poucos anos, assim como Cuba, Venezuela ia colapsar de qualquer maneira, só que quanto mais tempo demora, mais o povo sofre. Então as cidades fantasmas estão esperando que haja, enfim, que o plano de Trump comece a trazer um pouco mais de estrutura, de alimentação, de condições básicas para aquela galera. Com suas organizações, fileiras de casas mercadas por gramados e varandas, Miraflores poderá ser confundida com um típico subúrbio dos Estados Unidos. Mas Miraflores está localizada no coração da indústria petrolífera da Venezuela, na costa leste do Lago de Maracaibo. Esse bairro tranquilo, aliás, ajudou a transformar um país um dos mais ricos da América Latina. Era um símbolo da prosperidade nacional. Essa já foi uma das bacias petrolíferas mais produtivas do mundo, junto com a cidade de Maracaibo.
do outro lado do lago. É vista como peça-chave no plano do presidente americano Trump para atrair empresas americanas a investir 100 bilhões de dólares, cerca de 530 bilhões de reais, na reconstrução da indústria energética da Venezuela. O país tem as maiores reservas comprovadas de petróleo no mundo, estimada em 303 bilhões de barris. O Brasil, a título de comparações, tem só 16 bilhões de barris, segundo os dados da OPEC. Então, é muito importante ressaltar, e muita gente às vezes critica, que os Estados Unidos, as primeiras remessas após o aporte financeiro americano e a extração, as primeiras remessas de petróleo vendido vão ser gasto, o dinheiro vai ser gasto com a observação americana para que ele seja inteiramente empregado para o povo venezuelano. Porque o que acontecia antes? Esse petróleo ou ele era enviado de uma vez para Cuba, China ou Rússia, em troca de favores, muitos deles militares, para o regime venezuelano, não para a população, e dessa vez não. Agora o dinheiro do petróleo ele vai ser usado para reconstruir a Venezuela, o que é uma coisa muito bacana, para melhorar a infraestrutura, reconstrução total do país que está, e também a reconstrução do país e das empresas petrolíferas, gerando rapidamente a Venezuela vai melhorar. Tem aqui também o Tal, trouxe para a gente que o chefe da missão diplomática dos Estados Unidos chega à Venezuela, estamos prontos para trabalhar. Está aqui, ele acabei de chegar à Venezuela, minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar. Tem aqui uma foto como se fosse a águia americana ajudando aqui um papagaio, né? Como se fosse um papagaio, tem um outro nome também, olha aqui. E muitos estão criticando essa. Aí, thank you, muito obrigado, Estados Unidos. O povo é a favor, mas eu trouxe uma matéria aqui, uma conclusão minha, um resumo sobre como está a situação do povo de desconfiança. A opinião popular da população, esperança cautelosa. Muitos venezuelanos veem as medidas recentes de libertação de presos, proposta de anistia e diálogo diplomático como sinais positivos de mudança, após anos de autoritarismo e repressão. Famílias de presos políticos celebram o anúncio da anistia e libertação, embora haja cautela, porque a lei ainda não foi aprovada e porque o ritmo das liberdades tem sido lento. Desconfiança e desafios. Há também debates na sociedade venezuelana e entre ativistas sobre como assegurar que as mudanças sejam verdadeiras e duradouras, sem que antigas estruturas repressivas ou injustas sejam simplesmente substituídas por outros tipos de exclusões. Ou seja, o povo venezuelano quer que realmente haja uma mudança de fato, que haja uma expurga no exército. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.